E hoje eu vou trazer para vocês, nós vamos falar um pouco sobre euforia, né? E aí acabam entrando outros assuntos que envolvem a euforia. Para iniciar a nossa conversa, eu quero compartilhar com vocês aí uma tela. Ó, vamos lá. O que, quero trazer para vocês com essa apresentação? Aqui são os dois gráficos, né? As duas figuras são do mini índice, elas estão no BRA 50, né? Que é o mercado internacional, mas é o mesmo ativo, tá? É o mini índice. E aqui, no primeiro, eu ia colocar A e B, esqueci. Mas aqui o primeiro da esquerda, aqui, o do lado esquerdo, ele está mostrando, ó, naquela época, eu peguei como referência o ano de 2016. E a vela que tinha, né, assim, uma grande variação aí do dia, dava em média 700, 800 pontos por dia nós tínhamos no índice naquela época, tá? Então, era uma variação média aí, máxima, por maior que fossem as velas aí, como vocês estão vendo, ela tinha uma variação máxima de 700, 800 pontos, se muito chegava em 1.000, tá? E aqui do lado direito, a gente está vendo a nossa atualidade. Eu peguei a menor vela aqui do período, praticamente a menor vela, e a gente vê que a variação dela, a menor, tá? Nos últimos tempos que nós estamos aí, é de 1.050 pontos em torno. Isso é a menor variação, tá? Por que eu trouxe isso para gente pensar? Essa comparação de volatilidade eu trouxe para vocês nesses dois gráficos aí para mostrar que, ultimamente, nós estamos em momentos de muita volatilidade no nosso mercado financeiro aí, no nosso mini índice. Então, antes a máxima diária girava em torno de 700, 800 pontos, hoje a mínima é 1.000, 1.500 pontos. Terça-feira, eu estava fazendo a live lá no meu Instagram e uma pessoa, né, apareceu lá, estava bastante chateada. Depois vocês podem até ver, tá lá ainda no meu canal, no Instagram, Danusa Machado Psi. E uma pessoa, ela chegou bastante chateada, que ela estava assim, simplesmente inconformada, porque ela tinha pego 2.500 pontos no índice e ela saiu com apenas 400 pontos. E por essa razão ela estava arrasada, tá? O segundo exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é uma outra pessoa, né, uma aluna que, quando ela não consegue pegar ali pelo menos 500 pontos no índice, ela fica bastante insatisfeita. Pois bem, no decorrer da nossa conversa hoje, vocês vão entender aonde eu quero chegar com essas histórias. A volatilidade, pessoal, ela pode gerar alguns sentimentos como excesso de confiança, invulnerabilidade, sensação de invulnerabilidade, euforia, ganância. Além disso, quando nós estamos em uma operação e nessa operação e o movimento, né? E nós estamos nessa operação e o movimento é claro e rápido na nossa direção, na direção em que estamos posicionados e estamos obtendo êxitos, ganhos, lucro, nossa mente ela começa a liberar alguns hormônios, como por exemplo a dopamina, a dopamina está totalmente relacionada com a nossa sensação de reconhecimento, recompensa, motivação. E é claro que essa sensação é muito gostosa, ela é muito prazerosa. E nós não queremos ficar livres tão rápido dessas emoções. E essa liberação intensa de dopamina cria um ciclo de reforço positivo. Então vamos lá. O que tudo isso tem a ver com a história que eu estou... As duas histórias. Essa pessoa, né, essa menina da história que eu estou contando para vocês, ela que está, que foi da live, né, na terça-feira, a gente compartilhou ali ao vivo, a gente conversou, foi bem interessante o bate-papo que nós tivemos. Ela chegou a pegar 2.500 pontos. E ela estava arrasada, como eu falei, por estar só com 400.
vamos pensar na seguinte situação, né? E foi o que eu trouxe para ela no momento. Poderia ter sido pior. Ela poderia ter saído com uma perda, ou poderia ter sido para ela um dia de fúria. Ainda bem que não foi. E aí ela começou a pensar, falei, olha, você ainda saiu com 400 pontos, que é muito. Tudo bem que nós estamos em momentos de volatilidade, mas 400 pontos, 500 pontos no mini índice é muita coisa. A gente pode achar que não, porque agora a gente está vivendo em momentos de vacas gordas, mas é muita coisa, pessoal. E aí ela conseguiu ficar um pouco mais tranquila. E aí é muita coisa para as nossas negociações aí, uma quantidade de pontos como essa. E aí tem uma outra questão na segunda história, que a pessoa queria 500 pontos. E ela não ficava satisfeita enquanto não pegava os 500 pontos. Então, assim, era o que eu queria versus o que o mercado pode me dar. Nesse momento, pode parecer pouco ou pode parecer ideal, mas, normalmente, isso, se a gente parar para considerar aí, que, pensando, por exemplo, nesses 500 pontos, ele não vem numa reta só, né, num tiro só. O mercado, ele anda muito, se vocês se lembrarem, né, dali do gráfico que eu passei, no mercado ali, ele tinha o ponto de abertura e o fechamento. Então, a variação era grande. Bom, e aí o que acontece, como eu falei para vocês, né? Quando a gente está numa movimentação como ontem, por exemplo, que o mercado andou muito, teve um período ali que ele andou bastante, e aí o movimento está claro, forte, decidido, a gente está na operação, a gente está a favor, nós estamos ganhando, a nossa mente começa a liberar esses hormônios, que a sensação é de prazer. E a gente não quer se ver longe, a gente não quer deixar essa sensação de prazer. E aí é por isso que eu falei que vira um ciclo de reforço positivo. Porque quanto mais eu estou ganhando, mais eufórico, mais motivado, mais reconhecido eu me sinto e mais eu vou ter atitudes para reforçar essa sensação, esse sentimento. Quando a gente faz a faculdade de psicologia, né, existem vários experimentos e um deles, assim, alguns deles é bem famoso, né, que vocês devem saber do Skinner, né, do ratinho ali pressionando a válvula, né, a barrinha para liberar o que ele queria. Então, a gente fica meio parecendo com isso, fica o tempo todo ali clicando para que a gente não pare de sentir esse prazer, né, essa sensação. Outro ponto, né, o lado do nosso cérebro. Outra questão. O lado do nosso cérebro, que ele é responsável pelo controle dos impulsos, ele acaba ficando comprometido com essa situação. E aí que a gente começa a tomar uma série de decisões impulsivas, baseadas exclusivamente em manter o nosso sistema de recompensa e motivação. Como isso se descreve? Começamos a tomar decisões que, se nós estivéssemos num estado racional, equilibrado, nós não tomaríamos. Entrando em operações um pouco mais arriscadas, aumentando a mão para tentar pegar mais, arrastando o stop gain para mais longe. Tudo bem, a gente aperta o stop loss, mas vocês percebem que assim o querer mais e mais é querer se manter nessa sensação que é uma sensação de risco. E por quê? Aí o risco, pessoal, não está só no financeiro, porque o financeiro é o de menos. Verdadeiramente o financeiro é o de menos, porque o dinheiro a gente trabalha e consegue ele de alguma outra forma. O problema maior é o que nós fazemos com o nosso emocional nessa situação, que a frustração, a decepção, sentimento de arrependimento, a culpa, são sentimentos muito piores que a perda financeira, porque eles acabam levando embora toda a autoconfiança que eu demorei meses para adquirir, que eu demorei, às vezes, até anos para adquirir. E se eu não tenho um suporte, eu acabo mudando, desacreditando do meu potencial no trading. Na maioria das vezes, dias como esses, eles
quando não monitorados, como eu falei, quando a gente não tem um autoconhecimento ou uma inteligência emocional desenvolvida, ele leva a essa insatisfação. E aí é o exemplo, né, daquela moça que estava com 2.500 pontos na mão e perdeu tudo aquilo, e ainda com os 400 ela estava totalmente destruída emocionalmente. Ela chegou bastante chateada na live, depois vocês veem. E aí é o que eu falei, o dinheiro, em nenhum momento ela falou do valor financeiro, em nenhum momento. Ela falava de pontos, ela falava da sensação de frustração, de decepção, para vocês verem como o nosso emocional ele fica destruído com atitudes como essa. São atitudes graves que o menor dos riscos é a gente ter um dia de fúria. Mas, ainda assim, existem situações em que a pessoa compromete todo o seu patrimônio, o dinheiro, às vezes, até que é para o trading de um determinado período, porque, como diz o Charles, o nosso combustível é o dinheiro. A gente só consegue trabalhar se tiver dinheiro. E se eu comprometo o dinheiro daquele período, eu também não trabalho mais. Né? E aí, é assim, o peso de você olhar para a tela e ver que você devolveu todo o ganho da primeira negociação que você fez sensata. Olha, essa negociação eu entrei no meu plano, eu entrei dentro do meu gerenciamento, do meu trading, mas eu perdi tudo aquilo que eu fiz direitinho porque eu caí nesse ciclo vicioso, né? Acabo perdendo tudo que eu tinha feito dentro do meu gerenciamento. Então, com isso, primeiro nós ficamos movidos pela sensação de prazer e euforia dos ganhos, não é verdade? A gente sente isso, vamos admitir. E é gostoso, né? Você vê, eu estava conversando com um aluno esses dias e a pessoa gosta de trabalhar na venda, né? Assim como o Peretti gosta de trabalhar vendido. E a pessoa falando aquela barra vermelha, é maravilhosa ver aquela barra vermelha. E tudo isso está ligado com prazer. Não é o dinheiro, é o prazer, é a sensação que a gente tem com tudo isso. Beira ao jogo, beira ao vício. Então, primeiro a gente fica totalmente movido por essa sensação de prazer e euforia dos ganhos. Claro que a mente está percebendo que existe as nossas defesas. Lembra que eu falei para vocês na semana passada sobre as defesas da nossa mente? Então, essas defesas elas já estão lá acionadas, querendo cuidar que ela está percebendo que tem alguma coisa errada. E aí começa a mandar mensagens de desconforto para a gente. Só que essas mensagens de desconforto a gente justifica com racionalização, por exemplo. Lembra que eu falei na semana passada sobre isso? A gente fica dizendo a nós mesmos, né? Eu preciso aproveitar hoje que está tendo oportunidade no mercado, tenho que aproveitar hoje esse momento de volatilidade, tenho que aproveitar a gordurinha, né? Para fazer isso. Tudo isso é você justificando para o seu mecanismo de defesa que para você se aliviar daquele desconforto que a sua mente está querendo te proteger ao mesmo tempo, né? E é uma justificativa que não é fundamentada, porque é uma decisão que você acabou de tomar ali, porque você está eufórico, você está eufórica, você está animado, sentindo prazer, se sentindo vivo. Quais situações na nossa vida que nós temos essa sensação, que nós nos sentimos vivos, que nós nos sentimos vivas? Dificilmente na nossa vida a gente tem essa sensação de prazer, reconhecimento e de estar vivo, participando de algo importante. E como a gente tem essa dificuldade e ao mesmo tempo tem essa necessidade como seres humanos, a gente canaliza tudo no trading, que é um perigo. E aqui eu deixo uma sugestão para vocês de um documentário da Netflix que chama Desvendando o Dinheiro. É muito interessante quando ele traz a perspectiva dos jogos e todas essas emoções que eu estou dizendo aqui para vocês, que fala nesse documentário, é fantástico. Sugiro que vocês assistam. Desvendando Dinheiro na Netflix, a parte dos jogos, tá? Fala sobre uma série de outros fatores. São acho que 4 documentários. Mas esse é o que eu sugiro que a gente assista, que vocês assistam, é esse do
dos jogos, tá? E aí, num segundo momento, o que acontece? É claro que o mercado, no momento, ele vai parar, ele vai cansar, né? Com toda essa força, com toda essa rapidez, às vezes ele vai até mudar de direção, e aí a gente começa a devolver todo o valor que ora tínhamos. Então, a sensação agora é essa sensação que a gente já passa com tanta frequência, e quando a gente pode evitar, seria o ideal. A sensação agora é de frustração, de insatisfação, de culpa, de medo. Aí a gente começa a. Essas sensações começam a se estabelecer. Isso porque nós queremos manter o bem-estar da dopamina, né, que foi liberada. E aí, o prazer e reconhecimento gerados pelo ganho é uma sensação derivada dessa dopamina, da gente estar esse tempo todo operando, e a gente quer manter isso. E aí a gente pensa, como eu vou conseguir isso de volta? Claro que não é racional assim, tá? Isso é bem inconsciente. Como eu vou conseguir me manter nesse nível de prazer, de euforia, de excitação? Às vezes beira mesmo a excitação sexual, ao orgasmo. E aí, como a gente vai conseguir ter tudo isso de volta? Operando mais, mais e mais. Só que a minha capacidade cognitiva, ela já está comprometida. E o que é a minha capacidade cognitiva? A minha capacidade de atenção, de concentração e de analisar as minhas entradas de maneira correta, as minhas saídas, os meus alvos, tudo isso é a minha capacidade cognitiva e ela já está comprometida nesse momento. E agora, o que eu quero? Né? Agora, eu só quero o ganho que eu tinha ali, por exemplo, nos 2.500 pontos. Só isso que eu quero agora. E aí eu vou continuar perdendo, continuo operando, tentando buscar aquele prazer que eu tinha antes, que eu tinha em mente. Mas a minha capacidade, estando comprometida, eu querendo agora traçar alvos de tomar de volta os 2.500 pontos, e eu vou perdendo cada vez mais. Agora eu só quero, gente, se o mercado, se o índice continuasse andando naquele dia e fosse para 5.000 pontos, ela não pararia. Não só ela, como eu, como você, estando nesse exemplo que eu estou trazendo, nessa condição, nós não pararíamos de operar. Com certeza não. A gente já está nos 2.500 pontos querendo 5.000. E perderíamos, de repente, estávamos com 5.000, voltou para os 2.500 e ia chorar os 5.000 perdido. É essa a realidade. Então, agora eu só quero os 2.500, aí eu perco os 2.500, estou em 1.000. Agora eu só quero os 1.000, eu estou em 700. Agora eu só quero 700, estou nos 400. E o que não foi pior, eu poderia estar 2.500 pontos de ré, 2.500 pontos negativo. Quantas e quantas histórias nós já não ouvimos sobre isso? Nós já passamos de ter tido um ganho e devolver absolutamente tudo. E foi o que eu falei para ela. Falei, ainda bem, levanta as mãos para o céu e agradeça que você tem os 400 pontos, que talvez seja só para pagar as taxas, né? Mas ainda bem que tem aí, porque poderia ter sido muito pior. Como saber se a ambição, né, está influenciando as minhas decisões? Né? Como que eu posso saber isso, Danusa? Primeiro, você se sente pretensioso com as suas vitórias? Nossa, hoje eu estou arrasando, eu estou bombando, sou eu hoje, só deu eu no mercado, né? Então, isso é um indicativo, tá? Outro indicativo é definir as expectativas, né, irreais de ganho. Por exemplo, eu já fiz 3 vezes a minha meta hoje, só nesse trade. É expectativa irreal de ganho. Você está sob o efeito da dopamina, você está aí motivado, você está motivada, você está animado e está buscando esse reconhecimento. É um ganho real. Por mais que você tenha fechado o seu dia com 3 vezes o seu ganho, eu não te dou os parabéns por isso. Eu te puxo a orelha por isso e faço devolver. Estou brincando, é claro, mas não merece os parabéns, porque isso é um gatilho para dias de perdas descontroladas.
Outro ponto, começar a fazer operações mais arriscadas, aumentar a mão, não querer sair onde você tinha previsto, ir arrastando o stop, e com tudo isso, você está até transpirando, mas não está nem percebendo. Sua respiração está eufórica e você não está sequer dando conta da situação que você se colocou, do turbilhão de emoções que você se colocou. Outra coisa, você desconsidera, simplesmente desconsidera o estudo inicial que você fez e confia em qualquer outra informação, menos naquela que fazia sentido para você antes de você começar a operar. Outro sintoma aí, você vai na onda, né? Na manada, você vai com a maioria. A maioria está clicando, eu vou clicar também, né? A nossa mãe já dizia, você não é todo mundo, né? E a outra coisa é justificar as perdas. Ah, mas eu fiz consciente. Nossa, essa frase eu ouço muito, né? Eu fiz consciente, eu estava totalmente consciente daquilo que eu fiz naquele momento, e na verdade não tá, né? A gente acaba justificando com aquilo que vai doer menos e vai fazer a gente é, não olhar para onde tem que consertar, para aquilo que tem que consertar. Vocês entendem, pessoal? É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, esse bate-papo rápido.